Vou fazer primeiro uma introdução e depois vamos começar a falar dos assuntos que trazemos hoje. A introdução tem a ver com, antes de mais, com o facto de já terem saído, pelo menos de posições oficiais, 3 das pessoas que nós consideramos como se encontrarem nos lugares cimeiros da lista de inimigos da população portuguesa. Um deles é o pedófilo Ferro Rodrigues, que eu na altura, no outro dia, não tive a oportunidade de celebrar a sua saída. Eu já tinha previsto que ele ia sair há algum tempo, mas não tive a oportunidade de fechar isso. Ele não será esquecido, como é óbvio. Ele terá um dia que pagar pelos crimes que cometeu. É um pedófilo. A propósito a propósito do Sr. Ferro Rodrigues, aproveito ainda para informar que o Conselho Superior da Magistratura, provavelmente por não se encontrar seguro sobre o mérito da pena disciplinar, das penas disciplinares que me aplicou, está a prosseguir com o segundo processo disciplinar que diz respeito às minhas declarações sobre o senhor, entre outras, as minhas declarações sobre o senhor Magina da Silva, também penso eu, mas sobretudo em relação às minhas declarações sobre o senhor Ferro Rodrigues. Bom, como é óbvio, vai ser uma ótima oportunidade, vai ser uma oportunidade talvez singular em Portugal para discutirmos o envolvimento desta pessoa, deste verme, num dos maiores casos de pedofilia, pelo menos o maior caso de pedofilia em Portugal conhecido, o maior caso que da justiça, o envolvimento dele, do Sr. Ferro Rodrigues, neste caso, as tentativas, não, e talvez não apenas tentativas com resultados efetivamente obtidos, de manipulação da justiça, com a cumplicidade do mentiroso compulsivo, que é o Sr. António Costa, o Babuche, como diria o seu primo, também pedófilo, Castelo Branco, não me lembro o primeiro nome desse outro verme. E, portanto, vai ser uma oportunidade singular em Portugal de voltar a discutir o envolvimento do Sr. Ferro Rodrigues na pedofilia como abusador sexual de crianças, como predador de crianças, e como é óbvio, eu não irei prescindir, e aliás já tive a oportunidade de comunicar isso ao Conselho Superior da Magistratura, não prescindirei da audiência pública no que diz respeito a este caso. Ainda estou em prazo para exercer o meu direito de defesa, ou seja, a minha defesa escrita e a requerer a produção de prova, e a prova testemunhal que irei apresentar, mas não irei prescindir também da audição pública sobre este caso, no âmbito deste novo processo, que era um processo que já estava a correr anteriormente, mas eu não tinha a certeza se iria prosseguir e, portanto, decidiram prosseguir com esse processo e será uma oportunidade singular em Portugal de voltar a trazer este tema à discussão pública, o tema da pedofilia, o tema do envolvimento de pessoas cimeiras, em posições cimeiras do Estado português, em processos de pedofilia, de abusadores sexuais de crianças, em cargos políticos. Ele não é o único, existem outros, outro muito conhecido é o Sr. Paulo Pedroso, mas existem outros, mas vai ser uma oportunidade de ouro para voltar a discutir este caso publicamente. E, portanto, eu só tenho a agradecer ao Conselho Superior da Magistratura, que me tem proporcionado a possibilidade de discutir publicamente não apenas a pandemia, como também agora a pedofilia nos lugares de poder, entre as figuras do poder em Portugal. Enfim, muito obrigado, Conselho Superior da Magistratura. Muito obrigado, Sr. António Pissarro. Não me lembro se é esse o nome dele, mas acho que sim. Bom, isto foi uma das pessoas que pediu para sair o Sr. Ferro Rodrigues
devido ao desgaste que sofreu nos últimos tempos, sobretudo em consequência da nossa ação de desgaste, da nossa ação de exposição deste verme à opinião pública, pelo que ele é, um predador sexual de crianças, que manipulou a justiça com a ajuda do babucho. Eu volto a repetir, babucho é a alcunha dada pelo José Castelo Branco ao mentiroso compulsivo que é o primeiro-ministro, António Costa. Portanto, ele não apenas é amigo de pedófilos, como também é familiar de pedófilos, como é o caso do senhor José Castelo Branco. Bom, o outro que saiu, que já se sabe também, foi o Capitão Eagle, saiu já há algum tempo. Foi o primeiro... Ele é um almirante, mas foi um dos primeiros a abandonar o barco. Não é muito edificante para o senhor Capitão Eagle, o senhor cujo nome é Gouveia e Melo. Não é muito edificante ele ter sido dos primeiros a abandonar o barco, mas foi, e agora foi substituído por um veterinário. Já vamos falar sobre este veterinário. Eu neste momento não me lembro o nome, vou socorrer-me do vídeo que nós temos aqui preparado, e foi substituído por um veterinário que temos também alguma coisa a dizer sobre ele, e algo de muito curioso que tem a ver com o conflito de interesses que existe no âmbito desta pandemia, que é um conflito de interesses já tão manifesto, tão evidente, que apenas nem os mais ingênuos conseguem olhar para o lado em relação a isso. Bom, e o outro que saiu foi o assassino Cabrita. Eu antigamente chamava-lhe porco assassino, mas houve pessoas que se queixaram que os porcos não mereciam isso, e portanto ele é apenas um verme assassino. Tem 2 homicídios, tem dois mortos nas costas, este homem. É um verme assassino, o senhor Eduardo Cabrita, que saiu porque parece que foram agora divulgados alguns aspectos do seu processo. Em relação ao processo do senhor Eduardo Cabrita, em relação ao processo deste assassino, pelo segundo homicídio que ele já tem nas costas, é preciso que as pessoas, e nomeadamente os elementos das forças de segurança, percebam o que é que acontece a quem colabora com esta gente. Ele tinha um motorista a conduzir, eu não sei se ele teria um motorista, diz ele que tinha um motorista, pelo menos há uma pessoa que está já enfileirada para levar com a culpa. Enfim, ele teria um motorista, e esse motorista seria a pessoa que estava com a condução material do carro, do veículo. Ele tinha a condução efetiva do veículo, porque ele pode dar ordens para abrandar, não o fez, porque ele é um verme assassino. E esta pessoa, que era o motorista, que seria o motorista, em princípio, é aquele que vai pagar por um ato que, na verdade, é imputável ao verme assassino. Isto é um exemplo, é um bom exemplo para os elementos das forças de segurança que colaboram com estes mentirosos, corruptos, estes vermes pedófilos, assassinos. É um exemplo para os elementos das forças de segurança, porque quando as coisas correm mal, quando as coisas dão errado, o que acontece é que não é quem está lá em cima que vai apanhar com as culpas, é quem colabora com eles. São os executores das suas ordens, porque eles estão isentos de culpa. E essa isenção de culpa advém de estarem integrados num regime que é oligárquico, que é nepotista, que é cleptocrático, que é corrupto, que é pedófilo e assassino. Os elementos das forças de segurança não são considerados partes integrantes desse regime, são apenas colaboradores, tal como este motorista. E, portanto, é um exemplo de quando as coisas correm mal, o que é que acontece. E não percebam que as coisas irão correr mal. E, portanto, quem estiver do lado de colaboracionista é quem pagará, em princípio. E, portanto, é um recado para as forças de segurança, é um exemplo para as forças de segurança, para perceberem o que é que vos acontecerá
se continuarem a colaborar com esta gente. Bom, e já agora, o assassino Cabrita foi, nem mais nem menos, substituído por uma falsificadora. Eu não sei como é que está o processo da entrada de uma queixa, de uma denúncia criminal contra a senhora Van Dunen pelo crime de falsificação. Como sabem, ela esteve envolvida no processo de falsificação do currículo de um magistrado do Ministério Público para ser apresentado lá fora, e é uma falsificadora, ou seja, uma criminosa a substituir um criminoso. É assim que funciona em Portugal. Bom, também queria dar uma introdução, também queria, a título de introdução, fazer outra referência que também já repeti no outro dia e não quero mais repetir. Quem se injetou, ou diriam alguns erradamente, quem se vacinou, mas eu prefiro quem se injetou com substâncias experimentais para recuperar o exercício dos seus direitos e liberdades fundamentais, para deixar de ser testado, para poder viajar, para poder ir ao restaurante, para isto e para aquilo, deve estar a sentir-se agora com umas orelhas de burro daqui até ao teto. Prometeram-vos a devolução, o retorno à vida normal. Nós avisámos oportunamente que o retorno à vida normal não aconteceria. Não acreditaram. Injetaram-se com substâncias experimentais. Substâncias que provavelmente vos tirarão muitos anos de expectativa de vida. E para quê? Para vos querer injetar novamente. É isso que acontece quando acreditamos em corruptos, assassinos, pedófilos, mentirosos. É isso que acontece. Eles prometeram-vos o regresso à vida normal. E o que é que eles vos estão a dar? A vida normal regressará após as novas doses. E daqui a pouco tempo deixarão de ser considerados vacinados. Deixarão de ser considerados vacinados. Quem será considerado vacinado são aqueles que terão todas as doses. Isso é o que já acontece, por exemplo, na Alemanha, em Israel, só são considerados vacinados quem tem todas as doses, aqueles que têm todas as doses. É preciso que as pessoas percebam isso. Estamos a lidar com mentirosos que nos mentem desde o início até ao fim. Nos têm mentido. Eles mentiram durante todo o cenário político português, todo o cotidiano político português é um chorrilho de mentiras. E, portanto, porque é que eles não haveriam de mentir em relação à pandemia? E eles mentiram desde o início da pandemia e vão continuar a mentir. E uma das maiores mentiras é que a vida voltaria ao normal. A vida nunca irá voltar ao normal. A vida irá sempre é aquilo que eles vos dirão, que a vida irá voltar ao normal, mas têm que apanhar mais uma dose, e mais uma dose, e mais uma dose. E uma dessas doses, todas elas vos tirarão esperança de vida, anos de esperança de vida, mas uma delas irá matar-vos. E é isso que vai acontecer. Portanto, parabéns para aqueles que se injetaram com substâncias experimentais para irem à bola. Bom, e o que é que eu queria mais dizer? Também nunca é demais referir o seguinte. Nós temos hoje em dia crianças que passam horas ininterruptas com a máscara nas escolas. 5, 6 horas, o que for, durante toda a jornada escolar. E temos pessoas em bares e discotecas sem máscara. Isto é a imagem de uma sociedade moralmente podre e nauseabunda. Nós todos deveríamos ter vergonha. Algumas destas pessoas que estão a ir a bares e discotecas à noite, provavelmente têm filhos que estão durante horas e horas seguidas nas escolas com máscara. Eles estão a divertir-se à noite de máscara e os filhos de dia, eles estão a divertir-se à noite sem máscara e os filhos de dia estão na escola com máscara. Isto é uma sociedade moralmente podre e nauseabunda.
todos nós devíamos ter vergonha do que está a acontecer. Todos nós. E não pensem que é por acaso que isto acontece com as crianças. Não é por acaso. Quem pensou nestas regras é porque esta pandemia, o sistema de controlo que se está a instalar, o sistema de crédito social que se está a instalar, e que isto é apenas o começo, sabe, quem está a implementar estas regras, sabe que os principais alvos, que o público-alvo, os segmentos demográficos, que são os alvos destas regras de nova utopia, são as crianças, não somos nós. E não sejam burros. Por isso é que as crianças ainda estão de máscara na escola. Por isso é que os adultos já estão sem máscara em bares e discotecas. É por isso. É porque as crianças são o alvo. São eles que serão transportados de forma submissa para a nova utopia, em que haverá um crédito social, haverá um controlo absoluto do indivíduo, não haverá privacidade, não haverá propriedade, não haverá liberdade, não haverá liberdade de expressão. As pessoas haverá promoção do ficar em casa, da transição digital. As crianças de hoje serão os escravos do futuro porque nós permitimos. É por isso. Bom, e por último, o que eu queria dizer, a título de introdução, o que eu queria dizer é que, apesar de toda a propaganda, há uma coisa que não se consegue esquecer, que não se consegue esconder, que é impossível esconder. É o sofrimento das pessoas que foram injetadas com substâncias experimentais e que veem o seu estado de saúde a degradar-se, a deteriorar-se. E são as pessoas que sofrem porque veem familiares a sofrer, com o seu estado de saúde a degradar-se, e porque veem familiares a morrer, incluindo crianças menores. Isto não se consegue esconder. E à medida que as pessoas vão aceitando mais substâncias experimentais, serem injetadas com mais doses destas substâncias experimentais, isto tornar-se-á cada vez mais flagrante. E, portanto, é possível, no outro dia coloquei uma questão de saber o que é que vai acontecer ao futebol, uma vez que o futebol parece estar com os dias contados, o que é que vão dar às pessoas como substituição para o entretenimento das massas, e é muito possível que não haja nada a dar em substituição. É muito possível que se preveja uma diminuição da população muito mais rápida, da população não apenas em Portugal, mas no mundo inteiro, muito mais rápida do que aquilo que se poderia imaginar. Bom, e só mais uma coisa que eu vi aqui uma notícia que diz que variante Omicron pode ter surgido numa pessoa infectada contra os vírus e pode ser a recombinação do vírus da SIDA com o vírus o vírus da imunodeficiência adquirida com o vírus SARS-CoV-2. Bom, isto é mais uma notícia para otários, que vem de um pasquim, que eu nem vou dizer aqui o nome, mas é um pasquim colaboracionista. Isto é mais uma notícia para otários. Já vamos falar aqui do medo que figuras públicas desejam que as pessoas tenham, mas isto era só uma à parte, e portanto vamos começar com algumas coisas que temos para vos mostrar. Então o que é que nós temos aqui? Temos que o ministro Eduardo Cabrita demite-se do governo. O Ministério da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marcou uma conferência de imprensa para a tarde desta sexta-feira para anunciar a sua demissão do governo. No dia em que foi conhecido o despacho do Ministério Público relativamente ao acidente que vitimou um homem na A6, defende que não o fez durante um verão tão difícil, agora por lealdade e pelas circunstâncias que o país
que o país atravessava. Portanto, não se demitiu antes porque era um verão muito difícil e por lealdade e pelas circunstâncias que o país atravessava. O ministro Eduardo Cabrita demitiu-se hoje do governo, no dia em que foi conhecido o despacho de acusação do Ministério Público, visando o motorista do automóvel em que seguia no caso do trabalhador atropelado mortalmente na A6. Portanto, por esta notícia, presumo que o processo tenha sido arquivado em relação ao verme assassino Eduardo Cabrita. Foi o seu motorista, foi a pessoa que estaria a conduzir, que teria na condução material do veículo que foi o acusado, que foi o arguido, que foi objeto do despacho de acusação do Ministério Público. Isto é um exemplo para as forças de segurança, para perceberem o que é que vos irá acontecer enquanto colaborarem com esta gente. E foi assim que aconteceu. Felizmente, houve, por um lado, medo, que provocou uma... Não sei se viram isto. Foi assim que aconteceu. Este homem, que é o homem que foi infectado com a variante Maricon, está a desejar que as pessoas tenham medo. E está a desejar que as pessoas tenham medo para as pessoas correrem para novas doses de substâncias experimentais. Este homem, como sabem, é a Catherine Deneuve do Parque Eduardo VII. É um homem que coloca uma peruca loura quando vai abusar sexualmente de crianças que se estão a prostituir no Parque Eduardo VII. É uma das pessoas mais baixas, um dos vermes mais desprezíveis que existe, mas é também um dos mais poderosos. Isto é para perceberem como é que os pedófilos criaram um clube no poder. Um clube em que entram pedófilos e em que entram amigos de pedófilos. Este senhor foi infectado há muito tempo com a variante Maricon, provavelmente desde os tempos ou anterior a isso, mas pelo menos desde os tempos em que era diretor do Independente, em que tinha o senhor Presidente da República como seu melhor amigo e informante. E, portanto, isto é um verme. Isto é um verme, é uma das pessoas mais desprezíveis do panorama político e comentadeiro português. É a senhora Catherine Deneuve do Parque Eduardo VII. E é o que eles querem. Eles querem instilar o medo, tal como no início da pandemia, tal como no meio e agora no fim. Eles querem continuar a instilar o medo na população. A população já percebeu que esta pandemia, ou já percebeu, muitos não perceberam, mas já sentiram que esta pandemia é uma farsa e, portanto, tem que se continuar a enviar ondas de medo. Agora temos aqui o senhor Babão. Uma pessoa nunca se baba assim por acaso. Uma pessoa só se baba assim quando a sua mente e o seu corpo lhe pregam uma partida porque ele sabe que está a fazer alguma coisa errada. Então, teve aí o Babão, foi ele atraiçoado pelo seu corpo, pela sua mente, acumulou baba na boca e ao primeiro sorriso para o chinês, a quem estava a vender o país, a baba acabou por lhe escorrer para... Para já, André Ventura reforçou o poder dentro do partido, podendo escolher ele próprio, sozinho, cada candidato do Che. Há quem ache que no partido devíamos vender-nos ao PSD, tornar-nos mais um partido do sistema só para irmos para o governo. É esse que eu chamo de atos e vou continuar a chamar. Bom, agora temos aqui o senhor Ventura, que é um dos maiores mentirosos da política portuguesa, que é um dos maiores colaboracionistas mentirosos do POAR. Ele é do Partido Único da Assembleia da República. Se as pessoas ainda não perceberam o que é que este senhor é, ele é do Partido Único da Assembleia da República e, portanto, foi colocado naquele lugar. Não há ninguém que esteja sentado naquele hemiciclo que não tenha ali sido colocado. E, portanto, não se iludam com mentirosos como este, que ainda no outro dia estava a defender o autoritarismo eugénico, o certificado digital, e agora está a chamar-se rato a si próprio. E isto porquê? Porque ele está a chamar ratos às pessoas que fazem coligações com outros partidos apenas para chegar ao poder.
Foi exatamente isto que ele fez nos Açores. Ele chamou-se rato a ele próprio. E, portanto, eu também lhe chamaria rato, um rato mentiroso. Os ratos não têm culpa, mas isto foi uma originalidade dele próprio e que veio mesmo a calhar como uma luva. Ele a pôr a máscara. E agora vejam aqui. Ventura diz que PSD e Chega devem dar uma solução aos portugueses. Vejam bem. Nós temos hoje uma doutrina de campo político, de área política, que divide sobretudo entre a esquerda e a direita. É uma classificação errada, que simplifica as coisas para permitir a eternização dos mesmos no poder, mas, de qualquer forma, vamos utilizá-la agora aqui apenas para comodidade de exposição. O Chega considera-se de direita, que não é. E o Chega considera o PSD também de direita. O PSD nunca foi nem nunca será de direita, de acordo com os critérios utilizados para classificar direita e esquerda. O PSD hoje em dia é liderado por uma pessoa que eu considero pouco inteligente, alguns vermes que eu considero inteligentes, por exemplo, o Babão, eu considero o Babão muito inteligente, o Babucho também é muito inteligente, mas o senhor Rui Rio é um verme pouco inteligente. Ainda no outro dia esteve o senhor Rui Rio a queixar-se de que que a aplicação Stay Away Covid não acusou, não o notificou da sua proximidade com uma pessoa infectada, que eu não me lembro se era o Lobo Xavier, e, portanto, não o notificou. Ou seja, este homem quer ele próprio ser vigiado. Ele é uma pessoa que promove o controlo do indivíduo pelo Estado, promove o autoritarismo eugénico, a ditadura sanitária, e o PSD, de qualquer forma, à parte disso, o PSD nunca foi de direita de acordo com os critérios utilizados, que eu acabei de dizer que estão errados, que é uma classificação que apenas visa a eternização dos mesmos, dos sempre no poder, mas, de qualquer forma, mesmo de acordo com os critérios utilizados, o PSD nunca foi de direita. E o Chega diz de direita. E, portanto, prepara-se para o Chega, que se diz direita, prepara-se para se coligar a um partido de esquerda apenas para chegar ao poder. Pronto, isto, enfim, traduz aquilo que acabei de dizer sobre o senhor André Ventura. É um rato. Ele próprio disse isso sobre ele. Ele é um rato. Após uma simulação de desconfinamento, vai começar agora, vai começar brevemente, será sacada aos portugueses a culpa pela subida vertiginosa dos números. Nós sabemos que todos os esforços serão no sentido de pressionar as pessoas, de pressionar a população à vacinação. Roughly 98% of those eligible here have been vaccinated. It is only two sides. Are you on the side of the virus, helping the virus because you don't want to be vaccinated, or are you in the side of the community? Só fazer aqui uma parte, tá? Vimos agora outro rato, porque foi um dos primeiros a saltar do barco. Normalmente são os ratos, como se sabe, embora ele seja um almirante, um vice-almirante. De colocar de parte quem não quer, quem se recusará, quem se irá recusar a ser vacinado. As pessoas querem livremente escolher não tomar a vacina. Ótimo, perfeito. A sociedade tem o direito também livremente de certa maneira, pôr numa redoma essas pessoas. E eternizar a pandemia. A tendência será para um reforço vacinal da população geral. Desde 2,5 milhões de portugueses teremos de pensar provavelmente num universo maior, provavelmente 5 milhões, ou de 7 milhões, ou de 9 milhões de portugueses. A pandemia nunca foi para terminar, a curva nunca foi para achatar, a pandemia é para continuar, a pandemia é para ser eternizada. E o negócio das vacinas é para ser eternizado. Líderes mundiais e a Organização Mundial da Saúde sugerem um pacto global para enfrentar as próximas pandemias. E que a pergunta agora não é se vai haver outra pandemia, mas quando ela virá.
A ideia é garantir o acesso de todas as nações a vacinas. Disse que não podemos esperar essa pandemia acabar para se mobilizar para essa possível próxima pandemia. É um vídeo de março, ainda estava eu em funções, aliás, dirigia-me para o Tribunal de Odmira e, infelizmente, não previ por ter capacidades proféticas, previ porque os dados objetivos existentes, as informações que estavam à disposição de todos, permitiam já fazer essas previsões. E, portanto, as previsões que eu já tinha feito na altura, era de que a pandemia seria para continuar, seria para manter, seria para eternizar. E eu diria mais, a pandemia, neste momento, a pandemia não serve para vender vacinas, não serve para vender substâncias experimentais, embora esteja a ser utilizada para isso. O fim último da pandemia é para a implantação de um novo paradigma social, de uma utopia à moda do admirável Mundo Novo. A pandemia é apenas uma das frentes de avanço do inimigo. Existem outras, por exemplo, as questões climáticas, as doutrinas das alterações climáticas, existe também a transição digital e, portanto, nós caminhamos a passos largos para isso. É óbvio que os alvos disto, como eu acabei de dizer há pouco, não somos nós, são as crianças. E, portanto, nós temos uma responsabilidade neste momento para impedir que os nossos descendentes, sejam eles filhos, netos ou mesmo bisnetos, venham a ser os escravos de um futuro que não será muito distante. Este é outro que foi infectado com a variante Maricon e vejam bem o que é que ele diz. A vacinação obrigatória. Defendo. E defendo como política europeia. Agora não nos interessa porque temos 86 ou não sei quantos % da população vacinada. Mas, quando forem necessários reforços obrigatórios de vacina e já não tivermos mais vagas de medo para incutir nas pessoas. Vejam bem o que é que este verme diz. Ele diz, primeiro, que é a favor da vacinação obrigatória. Ele é a favor das pessoas serem injetadas com substâncias experimentais de forma obrigatória. Ele é a favor, e acho que ele ainda vai referir isso, ele é a favor que isso aconteça, não através de uma obrigatoriedade indireta, mas através de uma obrigatoriedade direta. Ou seja, este homem está a promover que as pessoas sejam injetadas à força. Eu não sei se este infectado com a variante Maricon tem perfeita noção daquilo que está a dizer, porque o que ele está a promover é o caminho para uma guerra civil. E pode ser uma guerra civil até com meios muito desequilibrados, com os meios dos dois lados, com as forças muito desequilibradas, mas não deixará de ser uma guerra civil. E este homem tem que ter cuidado com isso, porque as guerras a guerra é algo que pode sair fora do controle e pode bater-lhe à porta a qualquer altura. Este homem não está preparado para nada disso. Mas, no entanto, fala como se estivesse. Ele não tem noção do que está a dizer. É um verme sem noção daquilo que está a dizer. Vamos ouvir novamente. E o que ele diz novamente é que agora já temos, e ele não apenas promove a injeção obrigatória com substâncias experimentais, como promove a injeção obrigatória com substâncias experimentais das doses seguintes. Isto era mais do que previsível. Isto era certo que fosse acontecer. Até há pouco tempo isto era uma teoria da conspiração. Agora está a acontecer.
depois de deixarem de ter uma semana de pânico para as levar a vacinar, e depois deixarem de atuar por pânico e por desespero e por medo de morrer, aí vamos ter que chegar a uma conclusão de quem é que se leva as pessoas a vacinar. Deixa-me Ouçam bem aqui. Deixa-me falar. Porque senão eu perco-me e a partir daí daqui a bocadinho já serei anti-vacinas. O modo como estamos agora a colocar a coisa é fazer a vacina obrigatória de forma indireta, que é não entras aqui se não fores vacinado. Isto é uma forma cobarde de fazer a vacina obrigatória sem o assumir. É uma forma cobarde de fazer vacina obrigatória sem o assumir. Ele quer a vacina obrigatória, quer a vacina à força, a vacinação, a injeção coerciva das pessoas com substâncias experimentais. É isto que se promove neste momento em Portugal. E aqui está um artigo da Forbes. Sim, as vacinas mudam o seu DNA. Apenas um pouco, mas isso é uma boa coisa. Mais um imbecil. Não é um imbecil, é alguém que está a ser pago para dizer isto, tal como em Portugal. Estão a ser pagos para dizer isto. E vejamos aqui a senhora Graça Freitas, quando ainda não era uma agente de interesses estrangeiros em Portugal. Diz ela, diretora-geral de saúde, falou pela primeira vez no Parlamento sobre a inclusão das vacinas para meningite B, rotavírus, HPV no Programa Nacional de Vacinação. Diz cética e pede estudo independente antes de se avançar com medida. Esta senhora é quem promove agora a injeção das pessoas, inclusivamente crianças, com substâncias experimentais. Vejam bem como as coisas mudam. Isto foi em abril de 2019. Mas aponta aqui 3 níveis, eu diria, de motivos para se poder aprovar a vacinação neste momento. Portanto, a doutora Graça Freitas, neste momento, está convencida que vai ser aprovada, vai haver a decisão de fazer vacinar as crianças com mais de 5 anos. Eu não tenho a certeza, eu tenho que ter a humildade de esperar Mais esse parecer. Mas eu sei que há uma vantagem, que é a vantagem direta para a doença física. Depois eu sei também que neste grupo etário é o grupo que tem mais doença neste momento, de longe. Convém explicar isso, porque na verdade, a doutora Graça Freitas, aquilo que nós temos vindo desde o início desta história a reparar é que, de facto, os idosos são o grupo de maior risco e que as crianças não são afetadas por esta doença. E há muitos pais que se interrogam o seguinte: se a criança, se o meu filho que tem 5 ou 6 anos, não vai ser afetado por esta doença, porque o vírus pode entrar, mas não provoca, não tem gravidade, porquê é que esta criança tem que ser vacinada? Qual é a vantagem para ela? Não estou a falar da comunidade e da questão da circulação do vírus, que as crianças também podem passar, mas para a criança em concreto, que vantagens é que terão se de facto essas crianças não são afetadas? A última questão é muito importante. Embora o repórter, ao fazê-la, ao colocar essa questão, a sua finalidade fosse contrariar o óbvio, que é porque é que as crianças têm que ser injetadas com substâncias experimentais. Essa é a questão que se tem que colocar. Porque é que as crianças têm que ser injetadas com substâncias experimentais? As crianças não ficam doentes, seja lá o que isto for. Neste momento nós temos um dado adquirido, que é este vírus nunca foi isolado. E, portanto, seja aquilo que for, o que estiver aí, que se diz que anda aí, que eu duvido, as crianças não foram até hoje afetadas por isso. E não o são, efetivamente. Porque é que as crianças têm que ser injetadas com substâncias experimentais? É para proteger os pais? É para proteger os professores? Deve ser, porque não é para proteger as próprias crianças. Não é. Isto é uma sociedade moralmente podre e nauseabunda. Este homem que estava ali a falar, este repórter, este jornalista, ou o que quer que seja, deve ter filhos. Deve ter filhos. Ele nem deveria ser pai.
as escolas vão ficar abertas nas férias de Natal para vacinar crianças, diz a Sábado. Eu não entendo um pai que vá sujeitar um filho a uma substância experimental. Eu não entendo isso. So you're about to watch some pretty disturbing footage. Isto é na Austrália. How it's brings internment camp. Um campo de concentração na Austrália. Right now, today, they're rounding up people, even if they test negative, if they've had close contacts with someone who's COVID positive, they're taking these people against their will and forcing them into camps, internment camps. If you don't believe me, watch this. So what's the go? I'm just going to give you a warning, yeah? The official warning. If you have to stand up and obey the rules, or you get, yeah? And then we have to go to the rules again. So I'm not allowed to go to the laundry? You're allowed to go to the laundry, but you got to wear a mask, yeah? Yeah, right. You definitely can't go up to fencing up. So you're allowed to go to the laundry, yeah? And wear your fingernails, yeah? Right, so if I was sitting just here, which is right near the fence, why are these guys in a cabin that's right near the fence? It makes no sense, does it? But you can't use your mask if you go to the fence to somebody else. So if I had that balcony, So there has to be lines everywhere for it, yes. And all the lines you cannot leave the balcony, you cannot go to someone else. When it makes no sense for them to write that is the line, that's the law, yeah? They can't go to it. the law. So no There's a law that So says no that. reason, yeah. No reason, yeah. No behavior, especially in this area. National Party elections, last year. Filing injection when all of us people are negative. So, while we're here, so we should do that, otherwise the next time we'll start on all the time. It's a $5,000 fine if what? If I walk out onto that path. If I cross that yellow line that I've broken the rule, I will be issued with a $5,000 fine. We could even do that now, but we're giving the warning first. That's fine. Like I said, I'm not that far. I don't want to pass. I'm not anybody to write things. Put this myself to make sure they do. I got to do it. I'm just Bom, tivemos aqui dois infectados com a variante Maricon, que já apareceram aqui no vídeo. Um deles é a Catarina de Neve do Parque Eduardo VII, também conhecido por Paulo Portas, também conhecido como corrupto dos submarinos. E temos o outro, que eu não me lembro o nome dele, mas também é um outro infectado com a variante Maricon, a promover o instilar do medo nas populações, para que elas corram para as novas doses, e a promover a injeção coerciva das pessoas com substâncias experimentais. Isto em Portugal. E tivemos aqui o exemplo na Austrália do que é um campo de concentração. Um campo de concentração de uma ditadura eugénica, uma ditadura sanitário-eugénica. E temos aqui agora as guidelines ZCAP Covid-19, ou seja, para as zonas de concentração e apoio à população no âmbito do Covid-19. Os campos de concentração em Portugal encontram-se já previstos em documento da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde. Este documento já existe há algum tempo, esta é a segunda edição. É para aí que caminhamos. É para isso que caminhamos. E todos aqueles que aceitaram injetar-se com substâncias experimentais para ir ao cinema, para viajar, para ir à bola, são responsáveis por isto. E são responsáveis também pelo aumento da mortalidade. Porque quem está a morrer são injetados, não são as pessoas que não se sujeitaram a estas substâncias. Quem está a morrer são os injetados. Houve um rato que saiu, foi o Capitão Iglu, o rato, porque são os ratos que abandonam, em primeiro lugar, os navios, apesar de ele ser um almirante, isso em situação de guerra provavelmente
dar-lhe uma punição com uma pena provavelmente máxima. E agora esse rato foi substituído por um verme que é, por acaso, veterinário. Os veterinários, como se sabe, não apenas em Portugal, assumiram um protagonismo elevadíssimo no âmbito do instilar do medo nas populações, da promoção de substâncias experimentais. Os veterinários assumiram um protagonismo enorme, sabe-se lá porquê, talvez por não serem médicos, talvez por não serem biólogos, então socorreram-se dos veterinários, que ainda é uma ciência da vida, mas é uma ciência da vida não de seres humanos, mas de outros seres vivos. Bom, mas o curioso é que este Carlos Penha Gonçalves, um daqueles militares de escritório que nunca viram a guerra, nem nunca verão a guerra, a primeira vez que a guerra lhes bater à porta, serão os primeiros a tirarem a farda. Este homem é um galardoado pela Pfizer. É este homem que tem que observar, tem que supervisionar as reações adversas decorrentes da aplicação de uma substância experimental comercializada pela Pfizer. Este homem que é premiado pela Pfizer está também na direção da catalogação, do catalogar das reações adversas decorrentes da aplicação de substâncias experimentais da própria Pfizer. É assim que funciona. O conflito de interesses é ostensivo. Eles já nem escondem, eles não escondem nada. Está aqui à frente de todos. Um verme galardoado pela Pfizer à frente de um processo de injeção das pessoas com uma substância experimental, com substâncias experimentais comercializadas por empresas, nomeadamente pela Pfizer. É óbvio que esta gente, como se verá a seguir, esta gente não será esquecida, eles figurarão da denúncia que apresentaremos muito em breve no tribunal, junto ao Tribunal Penal Internacional. Este é um dos vermes que vai figurar nesta denúncia. E aqui temos outro veterinário que teve uma participação muito ativa em todo o processo de instilar medo à população, que agora está a mudar o discurso, mas nós não nos esqueceremos do Sr. Pedro Simas. Ele também figurará no processo, na denúncia que será apresentada junto do Tribunal Penal Internacional. Enfim, é outro verme e outro veterinário. Temos aqui este verme, que é o Sr. Magina da Silva, o homem que precisa da aprovação dos homens que lidera. Pediu... Isto é embaraçoso, mesmo quando eu digo isto eu próprio sinto vergonha. Ele pediu aos seus homens que lhe dissessem o que pensavam dele. Isto é o homem mais inseguro que se pode conhecer. É um homem incompetente. É um maçom incompetente que anda de avental em rituais bizarros juntamente com outros homens. Vão ter que cumprir as regras, quer queiram, quer não. Isto foi no início da pandemia. Isto já foi em 27 de outubro de 2020. Ele foi colocado no início da pandemia, no início de 2020, e isto já foi quando começou aquela sequência ininterrupta, que eu acho que foram de 15 estados de emergência a partir de outubro do ano passado. Bom, isto nas forças de segurança vejam lá como é que são os meios de propaganda oficial, chamam de negacionistas a pessoas que apenas exercem um direito. E esse direito consiste no direito de recusa a um determinado tratamento médico. É um direito que está previsto nomeadamente no artigo 6º da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Está previsto em muitos outros diplomas, quer de direito internacional, quer direito nacional. E quem exerce esse direito, que está ancorado
no princípio da autonomia, é rotulado de negacionista. Eu dou os parabéns aos elementos das forças de segurança, não apenas da PSP, como também da GNR, e aos militares que não aceitam ser injetados com substâncias experimentais. Eu dou-lhes os parabéns e, para além disso, digo-lhes que muito provavelmente, não é muito provavelmente, seguramente estão a fazer o certo, porque estas substâncias têm como objetivo, entre outros, o de matar. Em Espanha, um coronel do Exército pediu que a suspensão do processo de injeção nas Forças Armadas Espanholas, até que sejam dissipadas as dúvidas sobre os componentes dessas substâncias experimentais. Nós sabemos que, neste momento, existem indícios muito fortes da existência de componentes, de ingredientes destas substâncias experimentais que não são declarados ao público e, muito provavelmente, cada embalagem as embalagens têm componentes que têm composições diferentes entre si. Porque nós estamos justamente no âmbito de um gigantesco ensaio clínico. Bom, o que é que nós temos aqui? Esta fotografia é interessante porque temos o cobarde do Sr. Magina da Silva, o cobarde incompetente e inseguro. Temos o Babush, o mentiroso compulsivo, que é o primeiro-ministro neste momento em Portugal, amigo de Ferro Rodrigues, um pedófilo conhecido, de Paulo Pedroso, outro pedófilo, e primo de outro pedófilo, que é o José Castelo Branco, que lhe chamava Babush. Temos depois, isto estou a falar da esquerda para a direita, temos depois o senhor verme, assassino, Eduardo Cabrita. E depois temos a senhora magistrada do Ministério Público, ministra da Justiça, que vai passar também a ser ministra da Administração Interna, uma falsificadora de documentos. Portanto, temos aqui 4 criminosos que figuram nos lugares mais cimeiros da política, das instituições, do Estado em Portugal. 4 criminosos, 4 vermes. E o Babush, é pena que o Babush esteja de costas, porque poderíamos ver novamente se ele é parecido, as semelhanças dele com a senhora Mariana Assis de Angola. Vejam que este pormenor é algo que é sistematicamente negado, mas aqui o senhor inseguro, o senhor cobarde, o senhor incompetente Magina da Silva tem um anel que é o anel da maçonaria. Este senhor está naquele lugar porque é maçom. Não é por nenhuma competência que ele não tem. Aliás, eu já ouvi dizer, já aqui entre nós, que ninguém nos ouve, são só 2.129 pessoas neste momento em direto, eu já ouvi dizer que nas competições de tiro da PSP, o melhor, porque há lá atiradores muito bons, deixa-se vencer pelo senhor Magina da Silva, daí aquelas fotografias dele todas, com todas aquelas medalhas, é mesmo de uma pessoa que tem necessidade de aprovação, externa, por terceiros, porque senão ele não se sente, ele não é seguro por ele próprio. Pronto, o anel que eu falei há pouco, é um dos anéis tipo, é um exemplo, estão aqui vários exemplos de anéis da maçonaria, e, portanto, ele tem um anel da maçonaria, ele nem sequer esconde, ele é tão vaidoso que eu nem sei como é que ele não anda sempre com aquelas medalhas todas, e é só para a fotografia, deve ser porque aquele latão todo lhe provoca dores nas costas. E aqui temos o verme que impõe às crianças nos Açores a injeção com substâncias experimentais, ao mesmo tempo que provavelmente é ele o responsável pela propagação viral, seja que vírus for, porque ele não faz, provavelmente ele não sabe se houve uma determinada qualidade na produção das substâncias que ele consome. E temos o outro também a rir-se, os dois com coisas da Vista Alegre pagas por nós.
Que agora estão, enfim, é próprio do momento. Vamos ouvir então agora. Ouviram bem? Vamos pôr esta merda. Vamos ver o que é que ele vai pôr. Pronto, ele quando diz vamos pôr esta merda, ele referia-se à máscara. Este homem é quem promove a injeção experimental de crianças na Madeira. É este homem o responsável pelas crianças na Madeira estarem horas e horas ininterruptamente de máscara na escola. É este verme. É este criminoso. E isto não sem, como é óbvio, a colaboração dos pais, que deviam ter vergonha quando deixam os filhos ir à escola para sofrerem maus tratos. Até 2019, até ao fim de 2019, o tratamento que as crianças hoje em dia têm na escola seria considerado crime de maus tratos. Isto são os vermes, não há um que se aproveite. São os vermes que mandam neste país. São os vermes que nos governam. Não há um que se aproveite. Então, para essa declaração de vitória, Pedro Calado. Ponham a máscara, parece o babão a dizer para a senhora na rua: ponha a máscara, ponha a máscara, ponha a máscara, ponha a máscara. E depois baba-se em frente dos chineses. O chinês é que deveria ter desejado que ele tivesse com uma máscara naquele momento, ou com um babete. Me llamo Sonia Vescovaci y soy oficial del Cuerpo Nacional de Policía y portavoz de la Asociación Policías por la Libertad. Actualmente estoy de excedencia por motivos familiares. Esto significa que no estoy en activo, pero hace ya 2 meses que he solicitado la reincorporación al Cuerpo Nacional de Policía para estar de nuevo en activo. Quiero decir que hago principalmente este vídeo porque soy madre de 2 hijos, una niña de 11 años que se llama Erika y un niño de 9 años que se llama Mark, porque no quiero que pase el resto de su vida viviendo en un país en dictadura. En un país donde no puedan ser libres, en un país donde no puedan decidir libremente sobre su salud y sobre sus vidas. En este vídeo quiero hacer un llamamiento a todos los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad para pedirles que no acaten órdenes ilegales, inmorales, absurdas y que sobre todo no presionen a los ciudadanos para que cumplan medidas que están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos y que están poniendo en peligro su salud. Este llamamiento lo hago especialmente para los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se encuentren destinados en comunidades autónomas donde se esté exigiendo o donde se va a exigir próximamente el pasaporte COVID para poder entrar en determinados establecimientos públicos, como restaurantes, bares, gimnasios, discotecas y demás, para recordarles que nuestra labor es proteger los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos y no presionarles para que cumplan unas leyes y unas medidas sanitarias que vulneran esos derechos. El imponer el pasaporte COVID a los ciudadanos para poder entrar en un establecimiento público vulnera el artículo 14 de la Constitución que dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También vulnera el artículo 18.1 de la Constitución, que dice lo siguiente: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No solamente están vulnerando estos 2 derechos fundamentales, sino que están incumpliendo con lo que marca la Ley 41/2002 del consentimiento informado y derechos del paciente. Con el artículo 4.2 y 5.1 de la Ley Orgánica de Tratamiento de Datos de Carácter Personal y están incurriendo en el artículo 510.1 del Código Penal, que habla del delito de incitación al odio.
Y por último, quiero mencionar la Ley Orgánica 2/86, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5, que habla de nuestros principios básicos de actuación. En el apartado 1, habla de la adecuación al ordenamiento jurídico. Y dice así: los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad, y en consecuencia sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Yo sé que muchas personas y muchos compañeros que estén viendo este vídeo se preguntarán ¿por qué salgo del informe si todavía no estoy en activo? Y yo a todas esas personas y a esos compañeros les quiero decir que os puedo garantizar que este último año, con el trabajo que estamos desempeñando en la Asociación de Policías por Amistad, hemos ayudado a muchos más ciudadanos y a muchos más compañeros que en toda nuestra carrera profesional. Y que me siento mucho más policía ahora que os lo puedo garantizar. Y por último les quiero decir a mis compañeros que aunque yo esté de excedencia, no significa que yo no esté sufriendo consecuencias o no se me esté haciendo expedientes disciplinares por lo que estoy haciendo. De hecho, de este último año ya tengo 5 expedientes abiertos. Bueno, seguramente que 6 con este vídeo. Incluso la Dirección General de la Policía me ha denunciado por un delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que por cierto se ha archivado. Y lo único que os puedo decir es que me siento muy orgullosa de todo lo que estoy haciendo. Que para mí actualmente mis expedientes son mis medallas y os puedo garantizar que merece la pena. Y os puedo garantizar que merece la pena. Merece la pena por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por los ciudadanos, por nuestros compañeros. Y os animo a todos que os planteéis, que digáis basta ya. Tenemos que darle la vuelta a esto. Principalmente porque juramos acatar la Constitución y proteger y servir a los ciudadanos. Tenemos que estar del lado del pueblo y no del lado de los políticos corruptos. Basta ya de abusos. Isto é um exemplo para as forças de segurança em Portugal. Esta agente da polícia espanhola faz parte de um movimento em Espanha que é Polícias pela Verdade. Ela afirma e ela apela a que as polícias, a que os agentes, os elementos das forças de segurança sigam a sua vocação, cumpram o seu juramento, que consiste em defender a Constituição, defender a lei e defender a população. É isso, não o inverso.
não a violação da Constituição, da lei, através da execução coerciva de normas inconstitucionais e ilegais, e não a repressão à população. Ela diz ainda que tem vários processos disciplinares, já tem 5 processos disciplinares, e que os considera, no atual contexto, como medalhas. Isto é um exemplo de alguém que sente a sua vocação e que a segue e que cumpre, que obedece ao juramento que fez. Nós, penso que já sabem, nós fomos convidados para a manifestação organizada pela Polícia pela Verdade, em Espanha, em Madrid, no próximo dia 10, sexta-feira. Vamos estar presentes. Possivelmente eu irei ter a oportunidade de fazer uma comunicação breve nesse evento. Foram eles que nos convidaram. Nós aceitámos o convite com muita honra e, portanto, estaremos presentes na manifestação do dia 10 em Madrid, da Polícia pela Verdade, e no dia 11 estaremos presentes também na manifestação que estamos a coorganizar com outros movimentos espanhóis para o dia 11 também em Madrid. Esta guerra é internacional. Portugal e Espanha, ou melhor, os povos espanhóis e português sempre se aliaram sempre que existiram inimigos comuns. Posso dar 2 exemplos disso. O período da Reconquista contra o Califado de Almohada, ou seja, a Reconquista Portuguesa e a Reconquista Espanhola, contra o Estado Islâmico existente na Península Ibérica, e a luta contra as legiões francesas, as legiões napoleónicas. A Península Ibérica, não sei se sabem, mas a Península Ibérica, nos livros de história hoje em dia, é considerada como o Vietnã das tropas francesas, que foi aqui que Napoleão começou a perder a guerra, e, portanto, os povos espanhóis e português sempre se conseguiram unir na presença de um inimigo comum. E é isso, neste momento, que está a acontecer. Estamos a unir-nos não apenas com os espanhóis. Eu não digo Espanha porque há muitos espanhóis, há muitas qualidades de ser espanhol. Como sabem, Espanha é um Estado com várias nações, isso também tem que ser respeitado. E estamos a aliar-nos com eles, como é óbvio, eles estão aqui do lado. Somos povos com raízes idênticas e, portanto, é o nosso dever fazê-lo na presença de um inimigo comum. Estamos também em colaboração muito próxima com franceses, com italianos, alemães, australianos, da América do Sul, de vários países da América do Sul, enfim. Isto é uma guerra contra um inimigo comum. Ninguna recomendación, y quiero dejarlo muy claro, no existe instrucción, mejor dicho, ni recomendación de ningún tipo para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen fuera de la legalidad. Nosotros, a diferencia del gobierno anterior, no damos instrucciones ilegales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En Madrid, únete a nosotros en un evento por la restauración de nuestra libertad y derechos. Bom, isto é a manifestação de que eu acabei de falar, organizada pela Polícia pela Verdade Espanhola e em que iremos estar presentes. Bom, isto é um pequeno segmento, um pequeno trecho da denúncia criminal que iremos apresentar agora também em dezembro, junto do Tribunal Penal Internacional em Haia. Como se sabe, ou como sabem, eu tenho dado conta disso aqui várias vezes. Como se sabe, eu tenho dado aqui conta disso várias vezes. A denúncia que apresentámos junto da Procuradoria-Geral da República, no dia 25 de agosto deste ano, está completamente parada. Depois disso, já apresentei mais elementos de prova, mais matéria de facto, e ainda não houve qualquer notícia desse processo. Tampouco relativamente ao meu pedido de constituição como assistente. Simplesmente está parado. Está parado porque não é fácil ter uma denúncia à frente em que os factos indiciam fortemente, e a prova, no sentido da prática por muitas pessoas em Portugal, a começar pelo Sr. Presidente da República, de crimes contra a humanidade. E neste momento posso adiantar que me parece existirem já elementos suficientes para qualificar os factos que estão a ser praticados como genocídio. E o processo em Portugal está parado. É esta a justiça que temos, o sistema de justiça que temos. O Ministério Público é um serviçal dos vermes que integram a oligarquia nepotista e cleptocrática que manda neste país. O Ministério Público é um serviçal, é um órgão serviçal desses mentirosos, corruptos, pedófilos e assassinos. E, portanto, agora, depois da nossa ida à Espanha, seguiremos para a Haia para dar entrada, para apresentar a denúncia junto do Tribunal Penal Internacional contra as mesmas pessoas e outras. Vou falar aqui de algumas delas. Já vou voltar agora a partilhar a tela. Bom, isto começa com o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Eu vou pôr isto em play. Isto começa com o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, depois vai para o Sr. Está a seguir a ordem de hierarquia do Estado, depois foi para o Sr. Ferro Rodrigues, e assim sucessivamente. Não escapam os presidentes dos Supremos Tribunais em Portugal, dos Tribunais Superiores. Enfim, está todo o poar, todo o governo, todos os elementos quer administrativos, quer governativos, que estão a colaborar com os crimes que estão a ser praticados. Inclusivamente, o Sr. André Ventura também está aqui elencado, e, portanto, nenhum deles irá escapar à denúncia que estamos a apresentar. É preciso que as pessoas percebam que, se esta denúncia não for aceite pelo Tribunal Penal Internacional, nós apresentaremos outra. Todos os dias surge mais informação, todos os dias surgem mais elementos de prova. Prova dos crimes que estão a ser cometidos. Crimes contra a humanidade,
genocídio. Todos os dias há mais elementos. O edifício da farsa vai ruir. Há de ruir. Só aqui deixar passar isto, só para... Enfim. Diversas pessoas que vão elencar a lista de denunciados junto do Tribunal Penal Internacional. E é óbvio que o senhor, o Rato, também conhecido como Capitão Iglu, do vice-almirante, também ter saído da Task Force não vai beneficiar em nada a este nível. E o que é que eu queria dizer sobre isto? É possível que o edifício da farsa se desmorone, mas é possível também que isso não aconteça. É possível que nos atirem com outras coisas, como já está a começar. Agora estão a começar com a história da variante Omicron, estão a inventar uma série de mentiras. Já existem relatos de outros países no sentido de estarem a ser inseridos nos certificados de óbito causas de morte que são absolutamente absurdas, como as pessoas, a causa de morte são alterações climáticas, isso já aconteceu, penso que foi na Alemanha. Portanto, este avanço não é só o avanço da pandemia. Existe um conjunto de frentes de guerra, de frentes de batalha. A pandemia é apenas uma delas. E, portanto, pode surgir, a certa altura do percurso, do processo, algum elemento que inverta o balanço de forças, que neste momento não está a nosso favor. E isso será a nossa salvação, por assim dizer. Ou poderá ser que esse evento, que esse fator nunca venha a surgir. E teremos que ser nós a estar preparados para tudo. Neste momento, temos que nos preparar para o pior possível, porque é para aí que caminhamos. Tudo indica que é para aí que caminhamos. E as pessoas têm que começar a pensar até que ponto é que vão conseguir resistir, porque as pessoas têm uma ilusão da sua própria força. E essa ilusão advém de fatores de uma falta de autoconhecimento, e muita gente que neste momento se diz resistente ou da resistência, muito provavelmente vai acabar por ceder. No fim, se não houver, como eu acabei de referir, algum fator que inverta o balanço de forças, no fim, os verdadeiros resistentes serão muito poucos. Mas esses muito poucos têm que estar unidos. Mas esses, de qualquer forma, esses muito poucos que restarão no fim, serão aqueles que provavelmente partilham da mesma visão, das mesmas ideias, que têm a mesma capacidade de resistência, têm a mesma abnegação, têm a mesma capacidade de sacrifício e que nunca desistirão. A associação está constituída. Tivemos problemas na Constituição, o Ministério Público levantou problemas que conseguimos ultrapassar. Enfim, nós somos os visados pela censura em Portugal e, portanto, somos aqueles que são, não apenas somos o alvo da polícia, somos o alvo dos serviçais do Ministério Público, que neste caso, dos serviçais do regime, que neste caso é o Ministério Público, e, portanto, nós encontramos dificuldades a cada esquina, mas isso não faz nós vítimas, pelo contrário. Os outros são as nossas vítimas. Bom, temos aqui o site da associação.
O site está em várias línguas. Eu posso baixar aqui um pouco. Isto são as presenças que nós já tivemos noutros meios de comunicação e junto de outras organizações e que continuamos a ter, muito provavelmente. Temos aqui o nosso manifesto, temos as redes sociais onde estamos presentes. Hoje foi a estreia com o Twitch e acho que correu muito bem. Pelos vistos, o Facebook já nem nos deixa terminar os diretos, o que acaba por ser um bom sinal, porque significa que estamos a dizer verdades. Bom, para as pessoas se inscreverem como associadas, está aqui o botão, inscreva-se aqui, nada mais óbvio. Aqui estão os estatutos da associação, todos escritos, os artigos podem ser fechados ou abertos e se formos baixando, vamos aqui, inscreva-se novamente aqui, porque é importante que as pessoas leiam os estatutos antes de se inscreverem. Inscreva-se aqui novamente e vai para o pré-registro de associado. O valor anual é de 24 euros e pronto, enfim, tem aqui alguns dados que pedimos às pessoas e depois nós recebemos esse pré-registro e comunicaremos, daremos a resposta rapidamente à pessoa que se pré-registrou. Bom, é isso. O site está pronto, a associação está constituída e é mais um passo num processo que nós nunca saberemos se será concluído, que é um processo no fundo, de refundação de Portugal. Portugal, neste momento, nós consideramos que encontra-se moralmente podre e nauseabundo, governado por corruptos, mentirosos, pedófilos e assassinos que integram um regime oligárquico, nepotista e cleptocrático. Portanto, Portugal precisa de ser refundado. É um processo longo, a população portuguesa foi domesticada durante décadas, não se pode exigir da população portuguesa uma combatividade muito intensa, porque estiveram durante décadas a ser domesticados. Infelizmente, a população terá que sofrer um pouco mais, ou muito mais, até que adquira novamente uma autoestima. Não apenas as pessoas têm que adquirir essa autoestima, como também têm que readquirir a estima pelo país, pela nação, mas mais do que isso, as pessoas têm que ter a capacidade de se avaliar elas próprias, de ver onde estão erradas, de melhorar, de ter uma capacidade de auto-julgamento, pois não podemos exigir dos outros aquilo que não aplicamos a nós próprios. E, portanto, cada um de nós, para poder melhorar o país, tem que se melhorar a si próprio. Temos que nos melhorar a nós próprios. E é isso que nós visamos com a Habeas Corpus. Visamos também ajudar as pessoas. Ajudaremos toda a gente o máximo possível e ajudaremos sempre o máximo possível de graça. Enfim, é o que nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades neste momento. É um processo que será longo e é óbvio que eu confio na vitória, mas essa vitória nunca virá sem sacrifícios e sacrifícios muito importantes. Bom, foi isto por hoje. Eu agradeço terem estado a ouvir-me. Hoje foi uma estreia no Twitch e essa estreia no Twitch veio com um recorde de audiência, ultrapassou as 2.200 às vezes e, portanto, agradeço a todos aqueles que me estiveram a ouvir durante esta hora e meia, mais de uma hora e meia, e um bom resto de domingo e até à próxima. Muito obrigado.